Bom, o SolidWorks Plastics é uma ferramenta focada para empresas que projetam peças em plásticos ou moldes por injeção, né? Ele auxilia os usuários a prever e evitar defeitos de fabricação, né? Então, isso é bastante importante, né? Quem trabalha com injeção de plástico sabe que é um processo um pouco complicado, né? Tem muita variável para se trabalhar. Ele reduz o tempo de lançamento do produto no mercado, né? Isso é importantíssimo, né? Então, a quantidade de protótipos é bastante reduzida. Então, enquanto o concorrente, por exemplo, está gerando muitos protótipos, você já consegue lançar o produto no mercado. Elimina o retrabalho nos moldes, né? Isso daí, depois eu comento um pouco mais com você, isso daí é muito caro, né? Hora de ferramentaria, não é barato, né? Tem toda a parte de, às vezes coloca um ponto de injeção no local errado, a espessura da peça, a peça não é possível ser preenchida, aí tem que retrabalhar esse molde aí. E ele aprimora a qualidade do produto, que também é importantíssimo aí até para o reconhecimento da empresa aí no mercado. Tá? Algumas versões disponíveis, conforme eu já comentei, né, o SolidWorks Plastics Professional, existe o SolidWorks Plastics Premium e existe também o SolidWorks Plastics Advanced. Tá? Mais para frente agora eu vou falar para vocês as diferenças, né, as principais funções de cada versão. O SolidWorks Plastics Professional, por exemplo, né, ele analisa se é possível realizar o preenchimento da peça, né, que é de extrema importância. Especifica o melhor local do ponto de injeção, conforme conversado, né? Dependendo do local que a gente coloca o ponto de injeção, a peça não nem preenchida ela é, né? Às vezes não tem saída de gás, às vezes dá linha de junção, às vezes dá queima na peça, né? E voltado para a equipe de design. Então, essa é a principal função dele, né? Voltado para a equipe onde o pessoal faz a peça mesmo, né? Constrói a peça, que normalmente as pessoas se preocupam muito com design, mas não se preocupam com o processo de fabricação desse produto. Né? Às vezes faz uma peça tão complicada, com design tão complexo, que não é possível ser fabricado. Tá? E muito fácil para se trabalhar. Tá? Vocês vão ver, eu vou passar a demonstração para vocês, vocês vão ver que é uma ferramenta relativamente fácil, tá? Para a gente trabalhar, bastante intuitiva. O SolidWorks Plastics Premium, tá? Então ele analisa e aprimora os projetos de molde de injeção. Então aí já dá para ver que é mais focado para o pessoal projetista de moldes mesmo, né? Não para o designer de peça, de produto. Análise em múltiplas cavidades, isso é importantíssimo, né? Às vezes tem várias cavidades aí para trabalhar e você quer saber talvez um balanceamento do molde, fazer um balanceamento, por exemplo, com corpo e tampa da peça, que eu vou mostrar para vocês na demonstração. Tá? Às vezes uma peça é preenchida, a outra não, isso daí dá bastante problema, né, no processo em si. A parte de recalque, o recalque normalmente, né, geralmente ele é depois do processo de injeção, leva, sei lá, 30, 40% do tempo é, do ciclo total, né, do tempo de injeção total. Tem peças que levam até mais tempo, tem mais recalque do que tempo de injeção. Tá? Então isso daí também a gente já consegue analisar. Basicamente o recalque é mais para evitar chupagem, às vezes as pessoas usam até para preencher peça. Tá? E entre outros, tá? Eu vou comentando com vocês um pouquinho mais adiante. O SolidWorks Plastics Advanced, né? Ele prevê o empenamento da peça após a injeção, análise precisa do resfriamento. Então essas são as duas principais funções do Plastics Advanced, o empenamento e o resfriamento. Tá? O empenamento é um problema aí bastante comum aí em peças plásticas. E o resfriamento mais para a parte do molde, né? Para saber aonde eu vou ter que colocar um ponto de refrigeração, né? Um canal de refrigeração para facilitar aí na injeção da peça. Otimização da refrigeração da peça, né? Conforme eu já tinha falado. E a maior qualidade do produto moldado, que é de extrema importância também. Tá? Bom, aqui estão algumas capacidades, né, do SolidWorks Plastics. Então a gente tem o SolidWorks Plastics Professional, né, onde tem a etapa de preenchimento. Então a gente consegue fazer análise aí com múltiplos canais de injeção, fazendo testes, né, num ponto, no outro ponto. O preenchimento da peça, que é de extrema importância, se essa peça vai ser preenchida ou não.
Linhas de junção, né? Normalmente essas linhas de junção aí geram uma fragilidade na peça, né? Então é importante a gente analisar antes, tá? E a saída de gás, né? Isso daí é um problema bastante comum. Às vezes, quando você vai fabricar uma peça, vai fazer um molde, no caso, você não tem ideia de onde vai ser a saída de gás. Aí depois do projeto pronto, tem que fazer tryout e retrabalhar o molde, né? Fazer a saída de gás retrabalhando esse molde aí. Então é melhor o molde já sair já pronto, tá? O Plastics Premium, que é a etapa de preenchimento e recalque, que eu já tinha falado anteriormente. Múltiplas cavidades, tá? Balanceamento do molde, que é importantíssimo, né? Principalmente quando são peças distintas. Tempo de resfriamento, análise da chupagem, né? Que aí entra o recalque também. Análise de fibras com injeção, né? Vários materiais. Vocês vão ver, depois eu mostro que não é tão complicado de configurar isso. Bico valvulado, injeção a gás, também é um processo bastante comum aí. E a parte de insertos, né? Eu defino qual que é o material do inserto e ele já faz o preenchimento também do plástico para a gente. E o Plastics Advanced, né? Que entra a parte, todos os anteriores, né? E a parte de empenamento e resfriamento. Tá? São etapas importantíssimas aí para a criação do molde, principalmente. Tá? Bom, pessoal, então vou passar para vocês agora uma pequena demonstração do SolidWorks Plastics. Tá? Fazer uma análise em cima da tampa aqui desse alarme de incêndio. Tá? Então, eu vou trabalhar em cima dela para ver o preenchimento. Tá? Para ver o preenchimento. Aqui no caso, então, vou trabalhar no ambiente de peça do SolidWorks. Uma das principais vantagens, né, do SolidWorks Plastics, além do seu baixo custo, a parte também para a gente integrar isso com o SolidWorks. Então vocês vão perceber que eu não preciso talvez ficar exportando, né, fazer a peça, fazer o produto, exportar, por exemplo, para um outro software, né, de análise e depois foi feita alguma alteração, tem que setar tudo de novo, fazer todas as configurações. Vocês vão ver que dentro do SolidWorks a gente já possui algumas configurações, né? Então eu tenho configuração com uma espessura um pouco maior, um pouco menor, pontos de injeção em determinados locais, alteração também de material e família de peças, né? Então é totalmente integrado aí com o SolidWorks. Tá? Então, por exemplo, aqui eu vou fazer uma análise numa peça com uma determinada espessura, né? Então, de uma forma bastante simples, né? A gente tem aqui o Plastics Manager, né? Ou através mesmo do Command Manager do SolidWorks a gente consegue trabalhar dessa forma. Aqui a parte de malha, né? De elementos finitos mesmo, onde a gente cria a malha. Então, de uma forma bastante simples, a gente pode criar uma malha automática ou manual mesmo, né? Então a gente clica aqui, ele carrega para a gente. Ele faz todo o processo aí gerando malha para todas as configurações, tá? Para não precisar ficar gerando essa malha individualmente. Ele vai abrir para a gente uma janela aqui do lado esquerdo, né? Onde a gente vai conseguir trabalhar com essa ferramenta. Legal, aqui já está, por exemplo, setado para a gente o tamanho do elemento, refinamento, né? Dá também para ser criado, eu posso setar, né, colocar o local onde eu quero o refinamento, ou deixar automático mesmo para ele automaticamente reconhecer os locais onde eu vou precisar de uma melhor precisão. Tá? Aí a gente manda gerar a malha, ele gera os elementos para a gente. No meu caso aqui a malha já está criada. Tá? A próxima etapa a gente pode, por exemplo, talvez colocar aqui, ele tem um assistente para criação de canais, né? Então os canais de injeção aqui eu posso especificar se eu quero um canal circular, um perfil quadrado, uma meia-lua, né? Um trapezoidal, aí eu escolho. Ele também tem um assistente aqui onde eu posso falar se eu quero uma entrada aqui de unha de gato, né? Que o pessoal chama, submarino, ou a entrada mesmo de aresta. Tá? Eu coloco todas as especificações, ele é bem intuitivo, né? É só seguir aqui o que ele tá pedindo. Tá? E a partir daí também a gente consegue colocar o material. Então a biblioteca do SolidWorks Plastics, tá? Ela é bastante vasta, ela tem bastante materiais aí, onde eu posso escolher filtrar ele por família, né? Por material em si, ou até mesmo por companhia, né? Pela empresa que fabrica o material. Eu posso criar meu banco de dados de material também.
procurar, pesquisar esse material. Como tem muito material, né, fica bem mais fácil a gente vir por aqui, posso procurar por grupo de material, pelos parâmetros desse material também, de uma forma bastante simples, e eu escolho o material que eu preciso usar. Do lado direito ele já me mostra todas as propriedades, tá? Então a biblioteca aí é bastante grande e já tem todas as propriedades definidas. Legal? A parte também de coinjeção, que eu já tinha comentado nos slides, né? É só a gente vir aqui, colocar que é uma coinjeção, a gente escolhe mais de um material aí para fazer a análise. Próxima etapa, os parâmetros do processo, né? Então a gente tem aqui a temperatura do material derretido, né? A gente tem a temperatura do molde, a pressão limite de injeção, a gente pode setar aqui também a coinjeção, fibra, né? Conforme o que eu comentei com vocês nos slides, o tempo de preenchimento também, tá? E a parte de recalque, que também dá para colocar pressão de recalque, dá para colocar um perfil de recalque, né? Escalonar esse recalque aí, que é bastante importante também. A partir daí a gente pode colocar o ponto de injeção, a gente especifica o local onde a gente quer, tá? De uma forma bastante simples aqui, a gente só adiciona e conclui o comando, o ponto de injeção já vai estar colocado, e a gente executa a análise. No meu caso aqui a análise eu já executei a análise, a gente só vai analisar os resultados. Os resultados também é uma etapa bastante importante, bastante interessante também no Plastics, que ele mostra para a gente, né, todos os resultados. Por exemplo, o tempo de preenchimento. Se tiver dúvidas sobre o que é o tempo de preenchimento, a gente tem aqui o Advisor, né? Ele abre uma janela aqui do lado direito, onde ele explica para a gente tudo o que é o tempo de preenchimento. Ele vai mostrando para a gente todas essas opções. Tá? No nosso caso aqui, a gente consegue notar que a pressão de injeção, né, ele ficou verde aqui, então teve uma facilidade de preenchimento. A pressão de injeção ela não excedeu o limite de 66%. Né? Ele mostra também para a gente a tonelagem, né, a força de fechamento para essa peça em específico. Às vezes você não precisa ficar fazendo contas, né, com a área da peça para poder saber em qual máquina que você vai ter que injetar ela. Tá? Pressão no final do preenchimento, né, ele te dá os resultados. Antes disso, só para a gente ver aqui, ele dá também como que vai ser o processo de injeção. Tá? Então a gente consegue perceber aí que a peça vai ser possível de ser injetada. A gente consegue também analisar aqui no caso linhas de junção, né, weld lines aqui, onde a gente consegue ver aquelas linhas que geram fragilidade na peça. Tá? Depois eu vou trocar o ponto de injeção, vocês vão ver que essas linhas, né, com certeza vai mudar de local. Air traps, que é a parte de saída de gás. Então aqui no caso a gente tem os pontos de saída de gás. Então a pessoa que vai fazer o molde, o projeto de molde, ela já sabe que ali ela vai ter que colocar uma região ali para saída de gás. Né? Não precisa depois fazer o retrabalho do molde. Diversas outras opções. Tá? Então a pressão no final do preenchimento. Outras opções importantes aqui é o tempo de resfriamento da peça. Né? A gente sabe que o tempo de resfriamento é o que leva mais tempo de ciclo, aí, então dá para a gente ter uma ideia de quanto tempo essa peça vai ser injetada, quanto tempo. Sync marks, a parte de chupagem, né? Isso é importantíssimo também para a parte de injeção. Normalmente, onde tem maior chupagem, onde tem maior quantidade de material. Tá? E a facilidade de preenchimento. Isso aqui é importantíssimo, né? A gente consegue perceber aqui que está verde, então ela vai ser preenchida com facilidade. Tá? Bom, conforme o que eu falei para vocês, a gente analisa como espessura. É só trocar a configuração aqui, por exemplo, e a gente já consegue fazer a análise com uma outra espessura. Né? Então a gente vem no Plastics de novo, já está setado todas as propriedades que eu preciso, e a gente consegue ver como uma espessura mais fina aqui, ó, que essa peça não vai ser possível ser preenchida. Né? Então, por exemplo, nesse caso, se não tivesse o Plastics, a pessoa poderia fazer o molde e depois, na hora da injeção, não consegue preencher a peça. Aí é onde tem que retrabalhar esse molde novamente. Tá? Então a gente consegue ver aí todos os resultados conforme o que eu tinha especificado. A gente consegue trocar aí os locais do ponto de injeção. Então aqui, por exemplo, eu tenho um ponto de injeção, só para vocês verem, aqui na lateral da peça, né? Anteriormente ele estava aqui nessa extremidade, a gente trocou o local e a gente consegue perceber também, através do
fill time como que vai ser o preenchimento da peça. Tá? Conforme que eu falei para vocês, as linhas de junção, né, ela também são alteradas, porque eu troquei o local do ponto de injeção. E aí eu vou fazendo testes, por exemplo, também trocando material. Eu consigo vir aqui, só crio uma nova configuração dentro do SolidWorks, e aqui dentro eu consigo escolher um outro material. Tá? E família de moldes, né? Essa parte aqui é importantíssima, né? Conforme que eu falei para vocês, às vezes eu tenho um molde que tem a tampa e o corpo. Então, às vezes, uma peça é preenchida, a outra não, né? Aí a gente vai, uma está preenchendo, a outra não. Aumento talvez a pressão de injeção, o tempo de injeção, aí uma queima, a outra preenche. Então, você fica meio que, ou é 8 ou 80, né? Que a gente fala. Então, aqui no caso, a gente tem a família de peças, foi feita uma análise normal, né? Foi feito, colocado os gates, né? Os pontos de injeção, e a gente consegue analisar aí como que ele vai ser feito o preenchimento. A gente consegue notar, como não foi feito o balanceamento do molde ainda, a gente consegue notar que a tampa, né, ela preenche com maior rapidez, mais rápido do que o corpo. Tá? Às vezes pelo delay aí da internet não dá para ver muito bem, tá, gente? Mas no caso aqui a tampa ela está preenchendo mais rápido do que o corpo. Tá? Então, no caso, com uma forma bastante simples, a gente já tem dentro do Plastics, né, não preciso ficar alterando diâmetros, fazendo testes do canal de injeção. O próprio Plastics, a gente já tem aqui a opçãozinha do Runner Balancing, né, onde eu clico nele, eu coloco, eu quero tantas iterações, tantos testes, eu quero o máximo diâmetro de tanto, o mínimo de tanto, na entrada de material, o máximo tanto, o mínimo tanto. Só vou colocando algumas especificações aí para ele, mando ele iniciar e automaticamente ele já faz todo o processo. Tá? Ele automaticamente já altera o tamanho do canal de injeção. Tá? No caso aqui, talvez fique novamente, tá? Pedir desculpa pelo delay da internet, mas a gente consegue perceber aí que uma peça é preenchida juntamente com a outra. Tá? E a gente consegue também notar, inclusive, que ele automaticamente já alterou, né, o tamanho do canal de injeção. Legal? Bom, pessoal, basicamente isso. Vocês perceberam que o Plastics não é uma ferramenta tão complicada de se trabalhar, né? A gente tem aqui o Plastics Manager, é só seguir meio que um passo a passo aí que ele gera pra gente. Lógico que tem outras ferramentas, tá? A gente, através de dicas semanais, a gente, através de tutoriais, através de webinar, a gente vai continuar mostrando essas ferramentas para vocês, tá? Antes de concluir, eu queria só passar a falar um resuminho aí para vocês, tá? Então, utilizando o SolidWorks Plastics durante os primeiros estágios da peça, do projeto, do molde, nós conseguimos prever e evitar problemas na injeção, fabricação da peça, né? Isso é extremamente importante. Às vezes fica meio que na experiência do projetista, né? Às vezes a peça é complexa, é difícil da gente prever como que ela vai ser preenchida. Então é um software que ajuda bastante nessa etapa. Elimina o retrabalho no molde, conforme o que eu já comentei com vocês, isso tem um alto custo, né, para a empresa, hora de ferramentaria, o tempo de lançamento do produto no mercado, né, então ele ajuda bastante aí nessa etapa também. Melhora a qualidade da peça. Na verdade, a reputação da empresa, né, que está em jogo, então com o Plastics você já consegue colocar um produto aí. Muitas vezes a pessoa injeta a peça, por exemplo, pela linha de junção, ela não consegue prever ali que tem uma fragilidade, né? Às vezes com testes não foi pego isso, pela qualidade. Com o Plastics a gente consegue já analisar que ali vai precisar talvez de um reforço, né? Então a pessoa já muda até o próprio design, antes de fabricar a peça em si. Bom? Bom, pessoal, aí deu para vocês terem uma ideia da ferramenta, tá? Eu queria agradecer a presença de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, mandem e-mail para a gente através do suporte@cadworks, tá, .com.br, ou o telefone do suporte, que é o 4975-8790. Tá? A gente está à disposição e, conforme que eu já comentei, tutoriais, existem vídeos, tá, no canal da Cadworks, Cadworks Tecnologia.
tem um vídeo também do Plastics, onde vocês vão conseguir visualizar todas essas opções. Tá? Em breve a gente pretende colocar também a parte do Advanced, né? A parte de Warp Cool, né? A parte de empenamento e resfriamento, só para vocês terem uma ideia aí de como funciona. Tá bom? Agradeço a presença de todos. Muito obrigado pela atenção.